Glória a Deus. Bom ver a igreja cheia, né? As crianças aí brincando, de um lado para o outro. As crianças, a alegria delas quando vê doce, o olho brilha, né? Tem alguns adultos também que o olho brilha assim quando vê um doce, né? E para mim é uma tentação doce esses dias. Eu estou num período de jejum por doce, durante uns 9 dias. Né? Então, na hora que eu vi, eu falei, Senhor, o Senhor não está fazendo isso comigo, não. É doce, né? Não como muito, mas todo dia tem que ter um docinho, né? Então, quando você faz um jejum, é um sacrifício, né? E quando às vezes você passa dias sem comer doce, mas quando você fala todo jejum, todo mundo oferece, e oferece o melhor, doce, né? Mas Deus sabe todas as coisas, mas esse doce vai ficar lá, guardadinho. No momento certo vai ser comido, com carinho. Bom, obrigado, pastor Dimur, por conceder isso, né, à igreja, essas programações para incentivar as nossas crianças, a incentivar a cada um a ter um amor do Senhor, né, por vidas, e saber que uma criança um dia vai ser adulto e vai aprender desde pequeno. Amém? Quero trazer uma palavra para vocês, né? Como hoje é o dia das crianças, e eu estava orando, falei, vou pregar, tinha preparado uma outra mensagem, e depois eu falei, caiu a ficha, dia 12 de outubro, dia das crianças, né? Falei, eu vou trazer uma mensagem onde o Senhor fala das crianças, que está lá em Mateus 18. Mateus 18, de 1 a 9, abre comigo. Diz assim a palavra do Senhor, né? Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, com toda certeza vos afirmo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe destas crianças, em meu nome, a mim me recebe. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das suas ciladas, é invisível que tais ofensas ocorreram, mas infeliz da pessoa por meio do qual elas acontecem. Sendo assim, se a tua mão ou teu pé te fizer cair em pecado, corta-o, lança-os fora de ti, pois melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as 2 mãos, os 2 pés, ser atirado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor entrar na vida com um olho só, do que tendo os 2 e ser lançado no fogo eterno, do inferno. Espírito Santo, esta é a tua palavra, que o Senhor continua conosco, meu Pai, assim como o Senhor teve sexta-feira aqui ministrando o nosso coração, todos os dias ministrando o nosso coração, que hoje não seja diferente, Pai, que através da tua palavra o Senhor manifeste na tua igreja, na tua casa, no meio de nós, no nome de Jesus, Pai, e nos ensina, e nos dê sabedoria nessa palavra, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus, ele estava com os discípulos e ele sempre ensinando. Jesus está sempre querendo ensinar algo para nós. É nós que às vezes não estamos atentos para aprender aquilo que ele quer nos falar, né? E quando nós falamos assim, eu não sou mais criança, né? Às vezes nós falamos, né? Tá pensando que eu sou criança? Vai falar assim comigo? Não é? Às vezes a gente... fulano está falando comigo como se eu fosse criança, como se eu não soubesse fazer as coisas. O que Jesus está querendo ensinar aqui, como uma criança, quando ele pega uma criança e coloca no meio do discípulo, ele está ensinando aqueles discípulos, ensinando a nós a humildade do coração de uma criança. Uma criança, ela é inocente. A criança, você pode ver que ela é inocente. Uma criança, você fala algumas coisas para ela, a criança fala assim, né? Que vê, o que aprende, ela vai falar, né? Estava vendo aqui, né, o Juninho ministrando aqui, a filhinha dele aqui, né, dando tchauzinho pro pai aqui, falando, para ela tá tudo certo aqui, né? Ela tá ali. No coraçãozinho dela, ela tá louvando, porque o Senhor tá vendo. O louvor perfeito que vem do coração de uma criança. Por isso que ele fala que nós temos que ser como criança, viver como criança. Aqui fala que aquele que não se converter e viver como uma criança humilde, não entrará no reino dos céus. Que às vezes nós, eu me converti, e agora eu acho que eu posso fazer tudo o que eu quero. Não é bem assim. Você vai aprender, você volta a ser criança, a aprender, né? Tomando leitinho, a papinha, a se tornar um adulto de novo. Aprender dia após dia, né? Tem gente que se converte e já quer pregar para o pastor. Já está apontando o dedo para o pastor, falando que o pastor tem pecado. Ou apontando o dedo para alguém, ou já querendo fazer todo mundo se converter. Eu lembro quando me converti, para mim todo mundo estava em pecado e todo mundo, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Mas a gente tem que primeiro aprender na palavra. Aí para a escola dominical, começar a aprender, né? É ter alguém que vai discipular você, nos discipular. Eu tive um discipulador que até hoje, meu amigo, de vez em quando a gente sai para tomar um café. Meu discipulador, de vez em quando, estou com algumas coisas, é com ele que eu falo, olha, estou passando por certa situação, me instrui aí, porque está difícil, é desafio, e assim nós temos que ser humildes como criança para entender, né? Falo com a criança, ela é tão inocente, que eu lembro que, né, quando era criança, que os pais falavam assim, nossa, mas eu passei uma vergonha com o fulano, passei uma vergonha porque ele estava lá e ele contou algo. Não é que ele contou algo, é que os pais fazem algo errado na frente da criança e não tem coragem de falar para os outros, mas a criança tem. Ela é inocente, ela vai falar. Se ela está vendo o seu exemplo de um bom cristão, de uma pessoa que vive uma vida certa, ela vai falar o quê? Meus pais oram, meus pais vivem uma vida legal. Agora, se está fazendo coisa errada, o filho, ele vai contar o que está vendo. Ele não vai mentir, ele não vai inventar a história. Não, só pode ter inventado. Tem coisa, lógico, que depois começa a crescer um pouquinho mais, criança às vezes começa a ficar um pouquinho, né, mentir. Né? Vai para a escola, fica com medo porque os pais ameaçam, fica com medo de contar. Algumas coisas ele pode ser que comece a mentir depois de uma certa idade. Mas quando ela é criança, ela fica repetindo tudo que ela vê, né? Fala que é igual papagaio, né? Papagaio, as pessoas falam, papagaio fala. Papagaio não fala, papagaio repete. Tudo que você falar, ele vai repetir. E criança é assim. Ela está aprendendo com você, ela está vendo o seu exemplo dentro de casa. Se você está ensinando a palavra para ela, ela está aprendendo. Se você está ensinando os caminhos que ela deve andar, ela está aprendendo com você. Se você é um pai que chega em casa e fala com a esposa com educação, e os pais, um fala com o outro com educação, a criança está vendo. Eu não tenho filho, mas eu imagino que se eu tivesse um filho, ele ia aprender comigo a maneira que eu chego em casa. Ou que a minha esposa chega em casa, que não já chega arrumando confusão. Chega em casa, um cumprimentando o outro. Vamos orar? Vamos orar? A gente ora para tudo. Vamos almoçar?
Vamos orar, vamos tomar café da manhã, vamos orar, começar o dia, vamos orar, vamos toda a refeição, vamos orar. Garanto que se eu tivesse um filho, ele ia aprender. E garanto que cada um aqui que tem feito isso, quando os pais fazem, a criança está vendo. Agora, se a criança está vendo, o pai levantar, pegar as coisas e ir embora, ou já sair brigando com a mãe, ou a mãe brigando com o pai, ou as coisas acontecendo dentro de casa ali, a criança só está vendo. E aquela ela vai guardando no coraçãozinho dela. Ela cresce e ela fala assim, mas como? Aí o pai vai querer falar, corrigir o filho, ele fala assim, mas você não faz? Eu estou fazendo aquilo que, né? Bom, muita gente já ouviu muito. Eu faço aquilo que o meu pai faz, eu faço aquilo que a minha mãe faz. Dentro de casa é assim. Eu lembro de uma criança uma vez falou assim, na escola, lembro que perguntou, professor, por que na casa do meu amigo as coisas é diferente das coisas da minha casa? Professor, mas como assim é diferente? Né? Cada um tem uma casa, cada um tem um jeito de ser, né? A sua casa é a sua casa, seus pais eles são diferentes. Ele falou assim, então, mas eu vou na casa do meu amiguinho, lá é uma alegria. Eu tenho vontade de ficar lá, eu tenho vontade de dormir lá. Mas na minha casa eu não tenho mais vontade de ficar. Porque meus pais só brigam. Meus pais brigam comigo. Minha mãe me bate, meu pai me bate. Na minha amiguinha, todo mundo me trata bem. São exemplos. Uma criança que já estava vendo a casa, comparando a casa. Nós precisamos olhar aquilo que está acontecendo conosco, dentro de casa, e olhar para os nossos filhos e ensiná-los. E Jesus, ele abençoa as crianças. Lá no Mateus 19, 13, Jesus fala assim, ele fala que ele abençoa as crianças. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, repreendiam. Mas Jesus lhe ordenou, deixa vir a mim as crianças. Não a impeçais as tais. O reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Jesus pede para trazer os pequeninos a ele. E ele ora, ele abençoa. Nós temos que abençoar as crianças e olhar elas como o futuro da igreja, como o futuro desse país. Nós só olhamos hoje muitas coisas acontecendo, porque cada um não teve um exemplo muitas vezes dentro de casa. Cada um vai fazer aquilo que tem um exemplo. Né? Vemos aí os professores, o pastor de Moura é professor, né? Está sempre dando aula nas escolas, e ele vê aluno, e cada um tem um jeito, né, pastor? Cada um tem uma forma de ser, cada um tem uma família, cada um com os princípios diferentes. A criança ela vai aprender os princípios de casa, aquilo que os pais ensinou. Ah, mas meus filhos não ficam quase comigo porque não tem tempo, eu trabalho, nós trabalhando, nós não temos tempo. Então os filhos vão ficar o quê? Às vezes talvez na casa de um avô, talvez mais na escola. A escola ela vai ensinar muitas coisas para os alunos, mas a educação tem que vir do berço. Os princípios quem tem que ensinar é os pais. O momento que os pais estão com as crianças, é eles que vão ficar, é eles que vão estar com eles. Aquele momento, aproveite, gente. Aproveite para ensinar, porque quando ela estiver aprendendo, ela vai falar, opa, peraí, não é isso que meu pai ensinou. O pai tem que ser o exemplo. As famílias têm que ser exemplo. Sua casa tem que ser exemplo. Nós, como cristãos, nós devemos ser como essas crianças. Não viver pecando, não viver uma vida de pecado, não viver uma vida de qualquer maneira. Claro que nós temos que ser humildes de coração. Às vezes nós não somos humildes para aprender alguma coisa. Às vezes nós estamos num trabalho, nós não queremos ser humildes para aprender. Né? Eu sempre falei que eu tinha uma dificuldade muito grande
Eu tinha uma dificuldade muito grande com adolescente, ou com os jovens de hoje. Uma dificuldade. Pô, tenho 52 anos. Você fala, pô, aprendi tanta coisa na minha vida. Eles não sabe nada, nasceu ontem e quer me ensinar. Mas às vezes nós aprendemos com eles. Tem muita coisa que nós aprendemos. Por quê? Se você falar, prestar atenção, Deus está cuidando deles, Deus está ensinando, e algumas coisas nós vamos aprender com eles, a maneira de ser. E nós precisamos ser humildes para aprender, tanto com os mais novos ou com os mais velhos. Né? Eu falo, não, vou aprender com os mais velhos, que os mais velhos sabem. Realmente, os mais velhos, a geração antiga. Mas tem muita coisa que também era inocente, não sabia. Muita coisa que da geração antiga que hoje está tudo mais claro. E a gente precisa se atualizar. Ontem eu estava no mercado e conversando com a Sara, a gente falando sobre, né, vendo os doces para as crianças, lá a gente estava lá vendo todos os docinhos que a gente, vendo as coisas que a gente ia comprar para as crianças, tá? E eu comecei a brincar com a Sara, esse negócio, minha criança, ela pegou um docinho, então, aí ela falou algo assim, ela nem sabia que eu ia ministrar essa palavra, ela falou assim, sabia que todos nós temos uma criança dentro de nós ainda? Ela só não está liberada. Às vezes nós esquecemos, né? E eu falei assim, não, essa é a palavra que eu vou pregar amanhã, sobre criança. Ela falou, nem sabia. Eu falei, então. E aí a gente começou a conversar e ela falou, sabe, todos nós temos uma criança dentro de nós. E essa criança que está dentro de nós, às vezes quer coisas de criança. Às vezes nós nos pegamos fazendo algumas coisas de criança e nós nem percebemos. Nós falamos assim, não, eu não sou criança, mas todos nós temos que ser uma criança, como uma criança. Você nasce uma criança, cresce, fica adulto, e depois no final dos tempos você vira uma criança de novo. Você vê uma pessoa, né, de idade, às vezes com Alzheimer, que é uma criança. Fica totalmente, parece que inocente. Às vezes, lógico que dá um pouquinho mais de trabalho, porque, né, você fala, poxa, nenhuma criança está dando tanto trabalho como uma senhora que está aí com Alzheimer. Mas o Senhor Jesus, Ele está vendo todos. Ele está vendo o coração de cada um. Se permite a ser uma criança de novo, a viver como uma criança, para o Senhor. Não que você vai sair fazendo arte por aí. Ah, não, o pastor falou que eu sou uma criança, e criança faz arte, criança vai fazer as coisas. Não, não é fazer arte, mas se permite ser uma criança para o Senhor. Aprender com o Senhor. A ser humilde para aprender a cada dia mais. Por mais que você já saiba algo, se permite ser uma criança para aprender mais ainda. Aprender com as pessoas. Ah, não, mas isso eu já sei, né? É igual quando você está dirigindo, alguém começa a buzinar no seu ouvido. Fazer, deixa que isso aqui eu domino. Mas nem sempre. Às vezes a pessoa que está do lado está vendo coisas que você não está vendo. Às vezes você está no trânsito, você faz umas coisas assim que você fala, poxa, realmente eu não vi. Mas você não gosta que a pessoa fica falando, a lombada, ali tem não sei o quê. Pode deixar, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Aí quando você vê, você passou um sinal vermelho, você, né, deu uma fechada em alguém. Aí você está sabendo tudo, você é o cara. Mas nós temos que ser humildes para aprender, ou para ouvir o que o outro está falando. Ou para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos estar numa vida plena com o Senhor. Nós precisamos viver uma vida sem pecado. Todos nós somos pecadores. Mas nós temos que buscar a santidade no Senhor. Nós temos que buscar viver uma vida com o Senhor. Quando às vezes me perguntam, eu me apresento em algum lugar, eu falo, meu nome é Rogério, sou um novo convertido. E as pessoas falam, pô, mas novo convertido? Ué, como assim ser um novo convertido? Eu falei, porque eu procuro me converter a cada minuto. A todo tempo eu procuro me converter de novo.
Porque um dia eu entreguei a minha vida para o Senhor. Entreguei. Mas agora eu tenho que me converter. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu falava palavrão, eu não falo mais. As minhas palavras que eu falava ao contrário, hoje eu falo palavras positivas, palavras boas. As minhas palavras nos meus lábios tem que ser sempre Jesus. Jesus. Ô Jesus, tenha misericórdia de mim. A melhor, isso é uma coisa que eu vejo sempre nas pessoas, quando tem humildade, quando nós temos humildade. Nós só falamos para o Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Né? Às vezes, Senhor, tenha misericórdia do fulano. Sim, a gente ora, em alguns momentos a gente fala, Senhor, tenha misericórdia. Mas a gente tem que ter a humildade de falar para o Senhor, tenha misericórdia de mim, sou pecador. Senhor, eu errei. Tenha a humildade de chegar numa pessoa e pedir perdão. Às vezes nós não temos essa humildade de pedir perdão. Não, ele está errado e acabou. Mesmo você sabendo que está errado, mas quem está errado sempre é o outro. Sempre as pessoas que estão erradas. Nós nunca estamos errados. Mas quando você tem a humildade, você vai pedir perdão e falar assim, não, eu errei. Eu lembro que uma vez, uma pessoa chateada comigo e estava um negócio difícil. E eu cheguei e falei, gostaria de te pedir perdão. Porque eu não sei o porquê você está chateado, mas de algum motivo você está chateado comigo, eu sei que você está chateado. Mas eu queria te pedir perdão pelo motivo que você ficou chateado comigo. No meu coração, está tudo certo. Para mim, eu não estou chateado com você, mas você está chateado comigo. Então, me perdoa por isso, por essa situação. E ele foi humilde também de falar, olha, eu estou chateado por nada. Eu nem sei porque eu fiquei chateado com você. Mas eu fiquei chateado. Nem ele sabia porque estava chateado, pastor. Bom, mas eu te perdoo e eu queria te pedir perdão também. Por eu ter feito você também ficar assim triste dessa forma. Porque a gente não é legal a gente ficar desse jeito. E era uma pessoa cristã. E a gente se tornou mais amigos do que era. Então que Deus ele olha o nosso coração. A gente precisa ter essa humildade. Chegar e pedir perdão. Quando errou e quando não errou, a gente tem que ter humildade. Todas as áreas da nossa vida a gente tem que começar a pensar, parar e olhar. Às vezes a gente acha que tem que pedir perdão só para alguém lá. É mais fácil às vezes pedir perdão para alguém lá da rua. Alguém que você não tem muita intimidade, você pedir, desculpa aí, não é? Me perdoa, querido, né? Tem gente que é tão crente, eu vejo assim no mercado, as coisas assim, desculpa, Deus abençoe, né? Às vezes no mercado, você até, desculpa aí, é tão gentil às vezes, mas dentro de casa, quando chega você não perdoa de jeito nenhum. O marido não perdoa a esposa, ou a esposa não perdoa, ou os filhos que não estão perdoando os pais por algum motivo, ou parente, ou amigos, ou tio, alguém, você não perdoa. Fala, poxa, se fulano estiver nessa festa, eu não vou. Eu estou indo, hein? Mas não deixa ele mexer comigo lá não. Se falar alguma coisa, eu deixo tudo lá e vou embora. Quantas vezes eu ouvi isso? No meio de família. Aí, alguém da família está doente, alguém da família fica doente, está ali para, o Senhor já está chamando. Aí todo mundo se reúne. Na festa ninguém se reuniu, mas naquele dia está todo mundo ali, só. A pessoa vai, aí todo mundo, parece que todo mundo, agora precisou alguém ir embora para se reunir.
Aí fala assim, ó, Deus, nossa, Deus tem suas maneiras, levou um para... Não precisa esperar Deus levar alguém para você se reunir com a família, para você perdoar. Celebre uma festa, um aniversário, coisa, esteja o tempo todo. Eu lembro que minha avó deixou um grande legado. Na casa dela sempre teve festa. Todo aniversário, a família inteira vinha. Todo aniversário as pessoas estavam lá. Todo casamento as pessoas estavam lá. Não tinha esse negócio. Olha, nós vamos, Dona Preta vai ficar chateada. Aparecia gente que eu nem conhecia, que dizia que era primo. Tanta gente que ia. Mas as pessoas iam. Um legado. Eu falei que na minha vida eu gostaria de deixar assim também. Sempre que eu puder estar no aniversário de um amigo, seja de uma criança. Ah, é aniversário de criança, nem vou. Vai lá, gente. Você não precisa brincar com as crianças, mas você pode sentar ali e celebrar com a família, comer, brincar. É uma oportunidade de você ter ali um com o outro, com os amigos. Quantas pessoas já arrumaram emprego por ir no aniversário de criança? E chega lá e está com alguém lá, pô, estou precisando dar uma indicação. Oportunidades, até mesmo, de estar com as crianças. As crianças são verdadeiras. As crianças nos levam a muitos lugares. Todo o trabalho que nós fazemos com criança, lota de criança. Lembra quando nós fazemos trabalho aí nas comunidades, vai lá uma criança, daí a pouco aparece um pai, um tio. Tipo, depois você passa outro tempo sem ir lá. Olha, lembra quando vocês vieram aqui? Então, eu comecei na igreja tal. Nossa, vocês fazem um trabalho bonito. Eu comecei na igreja. Através de uma criança que vai na igreja, leva pai ou tio ou alguém. O nosso trabalho é para o Senhor. É Ele que faz. É o Espírito Santo que vai convencer. Não somos nós. Se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, comece a ser como criança, humilde de coração, para entrar no reino dos céus. E você vai ver sua vida sendo usada aonde você for. Ah, quer ser usado lá na igreja. Não é só na igreja que você vai ser usado. Aqui na igreja nós nos reunimos para estar em comunhão com os irmãos. Pode ser usado aqui, mas você pode sair daqui e ser usado aonde você for. Você pode fazer a diferença. E aí você chega em algum lugar, as pessoas vão olhar a diferença em você. As pessoas veem a diferença quando você chega. Mesmo que as pessoas vão falar assim, ih, fulano não vai vir não, é crente. Os crentes chegaram. Não tem importância, o crente chegou sim. Não vou deixar de ser crente porque alguém falou que o crente chegou. Ah, não vou deixar de ir porque vou lá, o pessoal não gosta de crente. Eu vou aonde me convido. Vai aonde te convido. Esteja no meio das crianças, esteja no aniversário, esteja aonde for. Sê como criança, vive como criança, humilde de coração em todo o tempo, porque o Senhor fala: quem é maior no reino dos céus? O maior no reino dos céus são as crianças. É aquele que vive como criança vai ser o maior no reino dos céus. Se você quer a vida eterna, vive como uma criança. Se você não quer viver uma vida de qualquer jeito, eu não sei como você tem vivido nesses últimos tempos, como seu coração está. Talvez você precisa perdoar, talvez você precisa falar com alguém, ligar para alguém ou mandar uma mensagem para alguém. Não perca a oportunidade. Eu lembro que em um tempo eu estava no carro e eu orei muito tempo com uma pessoa da família que não estava mais falando comigo, porque eu chamei atenção, me senti no direito de chamar atenção. E passou anos e eu estava dirigindo no carro e a pessoa mandou uma mensagem para mim:
me perdoa. Eu não sabia o que eu fazia. A pessoa me pedindo perdão. E ali eu chorei dentro do carro. Porque Deus é bom. Tudo mudou a partir daquele dia. As coisas mudaram na minha família. Aonde eu chego, eu sou respeitado. Nós precisamos ser respeitados. Você vai ser respeitado se você permanecer firme com o Senhor. Orar. Ah, mas agora não fala comigo, eu não quero nem saber. Não quer falar com você? Joelho no chão. Madrugadas, levanta e ora. Jejua. Não é falar mal. Tem gente que tem a língua solta. Que quando alguém fala, além de falar com ela, fica ali metendo pau na família, nas pessoas. Não é falar mal, mas é orar. Você não precisa falar para o outro, você fala para quem vai resolver o seu problema. Fala para Jesus, dobra o seu joelho, chora na presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer do pecado, vai convencer a pessoa que está errada. Não somos nós. Entrega. Sexta-feira estava aqui e o Alex ministrando a palavra, falando do seu testemunho. Bênção de Deus. Quando Deus quer, Deus muda a situação em favor de você. Mas quando você dobra o joelho e ora. Às vezes nós queremos que Deus mude a situação, mas nós não temos a humildade de dobrar o joelho. A gente quer ficar assim, não é? Deitar no sofá, pôr um filme lá e ficar vendo bobagem, pôr vendo outra coisa que não interessa. Quando está com problema, é dobrar o joelho e orar. Ah, vai gastar tempo orar? A gente passa. Quantas vezes aí eu falei, poxa, está errado. Quantas vezes eu peguei uma série e vai aí com 2, 3 horas vendo uma série. Nada contra você ter seu tempo, mas você também precisa gastar tempo para isso. Se eu passei 3 horas vendo uma série, por que eu posso só alguns minutinhos falando com Deus? Tá certo que para mim falar com Deus, quando você tem uma intimidade com Deus, se eu dobrar o joelho, se eu falar Jesus, ele já está me ouvindo. Se você falar pouco tempo com o Senhor, mas quando você está com problema, dobra o joelho e ora e fala, agora, Senhor, eu quero gastar tempo com o Senhor. Quero gastar mais tempo com o Senhor. Tem coisas que a gente vai gastar tempo. Você não é falando muito, só de você dobrar o joelho e você chorar, entregar, falar assim, eu não aguento mais, e reconhecer que você não é ninguém. Reconhecer que você necessita e depende totalmente do Senhor. Deus, ele ouve a sua oração. Deus, ele já está fazendo grandes coisas, ele vai fazer na sua vida. Ele está fazendo em nome de Jesus. Que você possa sair nesse domingo daqui com essa palavra no seu coração, que Deus pode mudar situações através de uma criança. Quando você olha para uma criança, Deus fala com você. Começa a prestar atenção nas crianças a partir de hoje. Começa a prestar atenção no jeitinho dela, no jeitinho dela falar, no jeitinho dela fazer. Começa a prestar atenção. Não é para brigar com a criança. Quando a criança fala assim, ô pai, deixa de assistir futebol aí, vamos brincar comigo. Ô pai, ora comigo. Peraí, deixa. Eu quero ver Você pode ter seu time, pode assistir jogo, pode fazer o que for. Mas quando uma criança chamar, ouve ele. Ouve uma criança. Às vezes Deus quer falar através de uma criança com você e você nem dá atenção. Ah, tira essa criança daqui. Quer dormir. Fecha a boca dessa criança. Quantos pais que estão lá dormindo? Faz seu filho fechar a boca. Pera aí, é seu filho também. Por que você está mandando a mãe dele, mandando ela fechar a boca? Não quero ouvir barulho. Gente,
às vezes a criança avisa coisas. Eu lembro que uma vez minha sobrinha era criança e a minha mãe disse que ela brincando sozinha, ela escutou ela falando. Ela falou: filha, o que você está falando? Eu falei assim: não, eu estava orando pelo tio Rogério e a tia Sara. Eles estavam doentes, mas Jesus falou para mim que já curou eles. E minha mãe falou assim, né? Minha mãe falou assim: nossa, que coisa estranha, né? Mas Deus tinha falado. Ela nem sabia como é que a gente estava. Deus tinha curado de alguma coisa em casa. Eu não estava bem. Não fisicamente, mas emocionalmente eu não estava bem. Presta atenção numa criança. Presta atenção no que ele tem para dizer. Porque nós temos que viver como criança. Porque maior no reino do céu são as crianças. Vamos orar. Fique de pé. Quero orar com você. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Nos ensina mesmo a cada dia a ser como criança, Pai. A ter humildade de ser como aquilo que o Senhor quer que nós somos, Pai. Ter humildade de reconhecer que somos pequeninos diante de Ti. Que não somos nada diante do Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, nós não somos nada. Se não for o Senhor, nós não conseguimos fazer nada. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue ministrando no nosso coração, nos instruindo, ensinando o caminho que nós devemos andar, Pai. Por onde nós passarmos, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Fica